Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A Transparência Internacional, uma das organizações mais respeitadas do mundo, acaba de detonar o STF de Alexandre de Moraes. Eles disseram a verdade que a Globo esconde de você e o STF virou uma ditadura no Brasil. E sabe o que aconteceu? O Otávio Guedes perdeu o controle ao vivo. Ele tentou defender o Moraes, mas acabou se contradizendo de uma forma tão ridícula que até os próprios colegas da Globo ficaram constrangidos. Foi uma humilhação ao vivo. O homem se enterrou com as próprias palavras. E tem mais: durante o programa, a Globo foi obrigada a admitir coisas que eles vinham escondendo há anos sobre o inquérito das fake news. Aquele inquérito que começou em 2019 para proteger o STF e que Moraes usa até hoje como arma pessoal contra qualquer um que ouse criticá-lo. Sabe o caso do Banco Master? A esposa do Moraes? Os auditores da Receita presos com tornozeleira? Pois é, a Globo foi forçada a falar sobre isso. Você vai ver o desespero deles tentando passar pano, mas não colou. A verdade explodiu na cara deles. Assiste comigo na íntegra. Você falou transparência, eu quero te ouvir, Gadinho. Deixa eu só colocar aqui o que disse a Transparência Internacional. Fez um post no X, no antigo Twitter, dizendo que um presidente de sindicato é alvo de intimidação por parte de um juiz constitucional por defender servidores, culpados ou não, vítimas de evidente abuso de autoridade. Aí segue aqui dizendo que é cada dia mais estarrecedor o autoritarismo que emana do Supremo e o declínio democrático brasileiro. Então, aspas aqui da Transparência Internacional. Eu só não concordo com o declínio democrático brasileiro, mesmo porque se houvesse declínio, esse post não existiria, a gente não estaria debatendo aqui esse assunto. As críticas ali, inclusive, fazem parte, a transparência está usando da liberdade de expressão. Então, o declínio democrático brasileiro é claramente um exagero. Você pode criticar, como temos criticado aqui, a gente acabou de criticar a decisão do André Mendonça, outros defenderam, né? A decisão agora do Alexandre de Moraes criticada, mesmo porque a gente não sabe exatamente por que ele está indo lá. Então, a transparência internacional, no meu entender, foi um pouco opaca nesse post, foi um pouco infeliz nesse post. Falando em inquérito das fake news, esse que já dura 7 anos, já estou ficando louca. Vamos lá. Vou entregar para você, Gadinho, que a gente tem uma linha do tempo, para a gente explicar o que aconteceu de lá para cá, né? Vamos. Então, vamos dar uma olhada. Você está ciente, né, dessa linha do tempo? Oi? Oi, tudo bem? Vamos embora, vamos mostrar aí a linha do tempo. Então, essa linha do tempo começa com Toffoli. Veja só, ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Em março, ele abre o inquérito com base no regimento interno do STF e designa Alexandre de Moraes como relator. Não houve um sorteio. Então, as críticas começam aí, né? Como é que o Supremo vai conduzir um inquérito e um relator vai atuar sem sorteio? Em abril, o Moraes determina que saia do ar a matéria do site Cruzoé, que apontava uma ligação do Toffoli, uma suposta ligação com Marcelo Odebrecht. Então, o que era isso? A revista dizia que havia um documento em que citava o amigo do amigo. O Lula seria o amigo do Emílio Odebrecht, o amigo do amigo do seria meu Toffoli. pai, não era isso? Amigo do amigo do meu pai. Eu acho que a gente tem até estaria na outra tela. Vamos ver. Não. Então seria amigo do amigo, enfim. Amigo do meu pai, é isso. Então, na sequência, né, logo depois, a Raquel Dodge determina o arquivamento do inquérito. Não pode ter... Amigo do meu pai, é isso aí. Né? Não pode ter um inquérito aberto pelo STF, conduzido pelo STF, com relator designado sem sorteio, e o Moraes ignorou o pedido de arquivamento da Raquel Dodge. Ela é substituída pelo Aras, né, e o Aras também pede a suspensão do inquérito. Eu faço aqui um parênteses, que agora entra opinião. Os motivos de pedido de suspensão da Raquel Dodge e do Aras são opostos. A Raquel Dodge era uma procuradora que estava em defesa do que ela considerava ser uma violação do princípio investigatório, da acusação, etc, etc. O Aras é um promotor reconhecidamente omisso, que trabalhava mais como um membro do governo Bolsonaro do que um membro do... De qualquer maneira, são dois procuradores gerais que pediram o arquivamento, por motivos, como eu ressaltei, distintos. Próxima tela. Então, diante desses pedidos de arquivamento, dessa polêmica, o Alexandre de Moraes manda para o plenário da Corte para saber se o inquérito é constitucional ou não. E aí há uma vitória retumbante do Alexandre de Moraes, do Toffoli, porque por 10-1 a Corte diz: o inquérito das fake news é constitucional, não viola ali... Só que isso em junho de 2020. Sim, um ano depois da instauração do... No meio da pandemia, né? Foi isso? Sim.
Comecinho da pandemia. Comecinho da pandemia, governo Bolsonaro, aquele cenário de o cenário político caos era e devastação. absolutamente É importante trazer o contrário. contexto, porque a gente está em 20 de fevereiro de 2026. Então, qual é o contexto? O contexto é de que havia um presidente da República querendo fechar o Supremo. Sim, exato. E o Supremo passou a usar, mesmo que o Toffoli tenha aberto esse inquérito por uma autoproteção, de estar sendo foco da revista Cruzoé por suas supostas ligações com o Odebrecht, em 2020 o inquérito já serve como um escudo para o STF das intenções claramente golpistas de Bolsonaro que atacam o STF. Bom, no mês seguinte, então, veja como é que esse inquérito, os efeitos desse inquérito. Começa com a censura da Cruzoé. Em julho, bloqueia as contas de apoiadores, contas de internet, de rede social. Entre eles, Roberto Jefferson e Luciano Hang. Vamos à próxima tela. Atende ao meu... Não, ele só atende ao meu... Em fevereiro, Daniel Silveira é preso em flagrante ao divulgar um vídeo xingando o ministro, também dentro desse inquérito. Foi preso em flagrante, muita gente questionou porque o flagrante é porque o vídeo continuava sendo rodado. Essa foi a justificativa do Supremo. Ou seja, se você clicasse, você ia ver o Daniel Silveira falando. Então isso justificaria o flagrante, também foi criticado. Em agosto de 2024, Moraes determina o bloqueio de recursos da Starlink, de Elon Musk, após não encontrar um representante legal do X no Brasil. E aí a legislação brasileira determina que qualquer empresa estrangeira tenha um representante legal no Brasil. Então, o inquérito serviu para cumprir essa lei. Próxima tela. E agora chegamos aqui. Moraes determinou a busca e apreensão contra 4 servidores da Receita Federal após, e aí é importante essa palavra, suposto vazamento de dados sigilosos, porque no procedimento interno da Receita já está aprovado o acesso ilegal, o acesso indevido. Isso está provado porque os servidores, pelo menos um servidor admitiu esse auditor, a outra, quando a Ana Flor falou, se defendeu, negou, dizendo, olha, nunca dei minha senha para ninguém, mas eu estava em um atendimento presencial em outro lugar. Os outros 2 eu não tenho informação. Então isso é uma coisa e o vazamento é outra. Isso sim, acesso ilegal. Eu vou lá e vejo. Filha da Guiomar. Aí eu olhei, isso é um acesso indevido. Isso é uma infração administrativa, por isso foi apurado inicialmente pela Receita. Mas isso não é. Eu não sei. É considerado um crime? Não, então é importante aí explicar isso. Você faz o acesso. Eu vi, Guiomar, não sei. Aí a corregedoria vai ouvi-lo. Né? A sindicância interna da Receita ouve. A Receita pode entender por 2 motivos. Foi só uma infração administrativa. Não houve um crime, não houve a intenção de Mas ela age mediante alguma denúncia ou o sistema é que... Pode ser, o sistema pode acusar. Pode ser denúncia e o sistema acusar, porque o sistema manda alertas também para outras pessoas. Se o acesso, cada camada de acesso... Atípico, digamos. Atípico. Tipo Então pode ser por controle interno ali do sistema, como pode ser também uma denúncia externa. Mas aí a gente só está falando de acesso indevido. Se a Receita entender que aquele acesso indevido tem algum cheiro de crime, manda para o Ministério Público, que foi o que aconteceu no caso do... Agora, o vazamento de dados Aí o vazamento de dados é outra coisa. Ou seja, esse servidor pode ter ficado com aquele dado, mas ele pode passar para uma parte interessada no processo, ele pode usar para extorquir, ele pode usar para que algum jornalista dê publicidade. Isso tudo pode acontecer. Aí é o vazamento. Entendi. Aí é o vazamento. Aconteceu isso Então na isso tem que ser investigado. Isso tem que ser, Claro, tem que ser investigado, mas não está provado o vazamento também. E nem porque no inquérito das fake news, não é isso? E nem no inquérito das fake news. Quando troca de tela, não vou pedir para você instalar o dedo de novo para não trocar de tela para trás, mas quando troca de tela é muito claro que o assunto muda. Muda o rumo da prosa. Você está falando Daniel Silveira, ofendendo o ministro do Supremo, continua no ar a postagem dele, aí passam-se, lá se vem tantos anos, aí vem aí passam-se vários anos, aí vem o caso Master. Vem o caso Master, talvez falta. Está faltando um caso Master aqui. E aí... Na nota do STF, diz que houve acesso a dados do Paulo Gonet. E depois isso não foi confirmado. Não foi confirmado. Então esse é um primeiro estranhamento também. Então é preciso saber que vazamento. Porque houve quebra de sigilo telemático e bancário desses servidores para saber se eles estão conversando com alguém. Então, aí que vai saber se houve vazamento ou não. Por enquanto, é acesso ilegal. Mas isso são as informações que eu tenho, que não são, digamos assim, eu não posso passar para o assinante com muita certeza, porque é tudo sigiloso. É tudo e quando há sigilo, não há transparência. Inclusive, dificulta o trabalho da imprensa. E é ruim, inclusive, para quem está conduzindo o inquérito. Porque quando a gente hoje não sabe 50 vezes
se for necessário, porque ele foi intimado a depor. Nós em não que sabemos. condição, né? Não sabemos, pode ser que tenha, nós não sabemos. Nós só sabemos que ele foi intimado e que na quarta-feira ele deu uma entrevista, uma série de tem entrevistas. diversas hipóteses também. Mas, assim, para ele, faz sentido ele ser intimado se encontrar algum indício de participação dele nesse esquema. Por enquanto, não se sabe. Por enquanto, o que se tem é uma entrevista em que ele expressou sua opinião, o que não é crime, e que também ele transmitiu uma desculpa muito absurda, muito fajuta, mas que está dentro do papel institucional dele. O papel institucional dele é defender ali a categoria. E mesmo tendo a coragem de vir a público defender uma tese absurda de que o auditor chegou à filha, a enteada do Gilmar Mendes, para saber se tinha grau de parentesco com um ex-servidor expulso da Receita Federal por fazer investigações, participar ali da BIM paralela. Deixa eu trazer aqui uma fala do então presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, em dezembro de 24, quando ele comentou sobre o inquérito das fake news. Naquela data, ele já dizia que o fim do inquérito não estava distante. Roda aqui, por gentileza, ó. Ele deu uma entrevista a jornalistas ali no fim do ano de 24, ele disse: eu não saberia precisar uma data, não gostaria de me comprometer, mas acho que nós não estamos distantes do encerramento, porque o PGR, né, o Procurador-Geral da República, já está recebendo o material. Caberá a ele pedir o arquivamento ou fazer a denúncia. Isso em dezembro de 24. Valdo, você que lembrou disso aqui ontem, eu pedi para resgatar essa fala, eu não me lembrava disso, mas isso faz 1 ano e meio. E o Barroso verbalizou publicamente essa expectativa dele, que não é só dele, né? Outros ministros dentro do tribunal também avaliam que esse inquérito já deveria ter se encerrado há muito tempo. Logo depois que acabou a investigação da trama golpista, ministros avaliavam, olha, acabou, chegou, teve o seu objetivo alcançado e vamos agora encerrar. Tem ali, contando aqui, pelo menos 4 ministros que defendem essa tese. Mas Alexandre de Moraes tem dito, como narrou o Guedin ontem aqui, que em ano eleitoral é melhor esperar, deixar para o ano que vem para ser um instrumento de defesa da Suprema Corte durante o período eleitoral em que ele vai ser atacado. Eu acho que, não sei se ano eleitoral justifica isso não. É claro que vai ficar realmente mais exposto, vai. Mas acho que está na hora da gente voltar para a normalidade. Era isso que o Barroso falou. A gente passou por um momento de anormalidade, né? Um momento excepcional aqui no Brasil e na Suprema Corte. Está na hora de voltar para o trilho normal, o fluxo normal das coisas, como apontou André Mendonça para devolver a investigação para a PF, né? Toda a liberdade para ela investigar. Então, tem gente que pensa assim. Agora, também tem gente que acha, não, mas olha, que tal manter só neste ano? Mas aí aquela tentação, né? Manter neste ano, manter no próximo, e vai aí. Eu acho que não é bom você ter algo ali que você pode... aconteceu isso? Aciona essa tecla aqui, que é a tecla do superpoder do Alexandre de Moraes, né? Que ele pode acabar mandando investigar qualquer coisa relacionada a ministros e parentes de ministros da Suprema Corte. Tá? É algo realmente que eu fico muito com essa postura do Barroso. A postura mais comedida, moderada, ponderada, para evitar mais atritos. Agora, pelo visto, não vai acabar esse inquérito ainda, né? E eu acho estranho ele ser usado para esse caso, Andréia. Sinceramente, acho muito estranho para ser usado para esse caso, porque, de concreto, nós não vimos dados sigilosos graves sendo publicados. Teve uma evolução patrimonial da mulher de Moraes que é até justificável, né? No mais, não vi. Então, aquele contrato divulgado pelo Balu não está nas bases da Receita. Já dissemos isso aqui ontem. Andréia. Agora, tem uma coisa, né? Justiça seja feita ao ministro Moraes. Esse não é o inquérito do ministro Moraes. Foi referendado para o Supremo. Da mesma forma que a gente diz aqui que o Supremo é dragado para crises que não dizem respeito ao grupo, né? Como o caso Master, que é de outro que tem que explicar. O inquérito das fake news não, você acabou de lembrar. 10-1 e as decisões referendadas. Então, assim, o Supremo é sócio do inquérito das fake news, até que eles mudem de opinião, e se for submetido ao plenário. Enfim. Aí, como se encerra um inquérito desse? Pode ser de ofício pelo relator, o relator pode submeter ao plenário. O Alexandre de Moraes, como eu contei ontem, não se pronuncia oficialmente sobre data de término, mas ele conversa no Supremo que acha importante mantê-lo aberto em ano eleitoral e pelo menos até 2027, quando ele assume o Supremo Tribunal Federal, a presidência, no lugar do Fachin. Quando um presidente assume, aí o Valdo e a Ana podem me corrigir,
todos os inquéritos dele passam para o ex-presidente. A Ana está dizendo que não. A não ser que ele queira ficar com o inquérito. Ele tem a prerrogativa de Faz ficar com o assim, inquérito. acima para baixo. Isso. Ele pode dá um like, escolher. dá um Ele like, pode dá um like escolher. ou... Curtiu ou não Ele curtiu? pode escolher o que vai ficar. Por exemplo, o atual presidente Fachin ficou, se eu não me engano, 10, 12 inquéritos com ele e os demais passou adiante. Então, hoje em dia, os ministros podem optar por ficar com alguns casos. Este caso é a grande dúvida. Ele encerra se o antes, Moraes- ele fica, ele passa. Então, esse seria o destino do inquérito das fake news, que o Marco Aurélio foi um voto vencido, mas carimbou nele o estigma, digamos assim, o apelido de inquérito do fim do mundo. Olha quem Que, aliás, quando houve a eleição do Fachin, é praxe o seguinte, quem vai ser o presidente? Aí todo mundo já sabe porque é por antiguidade. Então, foi 10-1 a eleição do Fachin. Por que 1? Porque também é praxe o próximo presidente não votar nele. Então, vota em quem vai ser o seu vice que depois assume. Você já vota no seu sucessor. Então, o Fachin votou no Alexandre de Moraes. E aí, quando for o Barroso anunciar o resultado, terminada aqui a eleição, eleito Fachin 10-1. Aí o Gilmar pega o microfone e fala assim, o Alexandre de Moraes só teve um voto? Ih, vai botar no inquérito, vai jogar vai botar quem não votou dele no inquérito. Ou seja, até internamente, os ministros brincam com esse inquérito. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.